Central Paranaense de Notícias. Precisão na informação. Bom dia, telespectador. Eu sou o Johnny Schemberg e estou iniciando mais um jornal da Central TV Brasil e da Top TV. Boa gente do nosso Brasil, eu apresento agora algumas ações que contribuem muito para deixar o ensino público no Brasil em último lugar no IDEB. Gente, esta é uma geração que tem por nome Paulo Freire. O que você está vendo agora é uma realidade vivida em muitas escolas. O desrespeito das crianças com os professores é uma realidade que precisamos mudar. As pessoas de bem não podem aceitar isso que apresentamos agora. Escola é ambiente sagrado. É na escola que se forma o cidadão do amanhã. A família tem que determinar que em casa, no dia a dia, o filho, o sobrinho, a sobrinha, todos precisam respeitar, valorizar e principalmente cultuar o professor. Central Paranaense de Notícias. Precisão na informação. Está começando No Ar da Tortuga, o programa feito para o agricultor que sabe aonde quer chegar. A soja representa 42% da nossa economia, do nosso produto interno bruto. Por essa e outras razões, é importante garantir muita produtividade nessa cultura. Algumas dicas: escolha sementes com padrão genético, qualidade fisiológica e fitossanidade compatível com as indicações técnicas para evitar doenças. E exija o atestado de garantia da semente, pois ele fornece informações oficiais das análises de sua qualidade, atestado de germinação, pureza física, pureza varietal e qualidade fitossanitária. Feito isso, cuide bem da sua plantação e boa colheita. E não se esqueça, câmara de ar nova é apenas 5% do custo da troca do conjunto rodante. Ou seja, é 5% de investimento seu e 100% da nossa força sustentando o seu negócio. No Ar da Tortuga tem mais borracha, mais resistência, mais durabilidade. No Ar da Tortuga tem mais dicas para você. Fique ligado. Central Paranaense de Notícias. Precisão na informação. Olá, Johnny Schemberg. Bom dia. Após a aprovação do afastamento de Wilson Witzel do governo do Rio de Janeiro, o vice na chapa eleita, Cláudio Castro, tomou posse como governador efetivo do estado. A cerimônia ocorreu na Assembleia Legislativa do Rio, a ALERJ, e em seu discurso de posse, Castro defendeu o diálogo com os outros poderes e destacou que é necessário reconstruir o estado com austeridade nas contas públicas, recuperar a confiança dos investidores, gerar empregos, lutar contra a fome e a Covid-19 e reduzir os índices de violência. Iniciamos um novo tempo na história do Rio de Janeiro, um tempo de reconstrução. Foram mais de 43 mil vidas deixadas pela Covid-19, uma dor que nos consome. Acredito na vacina para vencermos essa pandemia. O desafio não é fácil, ainda há um longo caminho a ser trilhado. Nosso compromisso é com a defesa da vida. O momento é realmente de reconstrução, de firmarmos um pacto pela retomada dos empregos e enfrentarmos a pobreza e a fome pela vida da população do estado do Rio de Janeiro, disse o agora governador. O presidente da Câmara, Arthur Lira, afirmou que a proposta que autoriza o governo a privatizar os Correios deve ser votada entre junho e julho deste ano. Lira acredita que o governo tem os votos para aprovar a proposta e ressaltou que o Congresso tem o perfil reformista. Para o presidente da Câmara, seu compromisso não é com o mérito do texto, mas o de fazer o das discussões acontecerem. É meu dever que os debates ocorram e, com muita firmeza e diálogo, fazer com que eles andem, disse o presidente da Câmara. A CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito dos Fura-Fila, aberta pela Assembleia de Minas para investigar as denúncias de irregularidade no processo de vacinação de servidores da SES, a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, ouviu o ex-chefe de gabinete da pasta, João de Pinho. O ex-número 3 da secretaria foi exonerado há cerca de 10 dias, depois que o áudio de uma reunião coordenada por ele vazou. No encontro, que contou com o ex-assessor-chefe de comunicação social da SES, o senhor Everton Luiz de Souza,
também exonerado, e outros 3 servidores, João de Pinho teria proposto que 2 funcionários em home office, que já teriam sido vacinados contra a Covid, voltassem ao trabalho presencial. A Prefeitura de São Paulo está com uma equipe interna e outra de professores da USP, focadas em diagnosticar o que precisa ser calibrado no plano diretor para deixar a cidade encaminhada para lidar com o pós-pandemia e outras futuras epidemias. A lei, que determina as regras e os incentivos de desenvolvimento urbano, passará por revisão ao longo deste ano para ser enviada pela gestão Bruno Covas, do PSTB, para a Câmara de Vereadores até dezembro. O secretário de Urbanismo e Licenciamento, César Azevedo, disse que a revisão será pontual para aperfeiçoar dispositivos que travaram ou não saíram do papel. Queremos pegar pontos específicos que merecem ser melhorados para torná-los mais efetivos. Os funcionários da aviação Grajaú encerraram a greve que afetou quase 40 linhas de ônibus que circulam na zona sul da capital paulista. O grupo reivindicava uma escala fixa de trabalho, além de outras questões salariais. Segundo os funcionários, as reivindicações foram atendidas pela empresa, por isso os ônibus voltaram a circular. Apesar disso, os passageiros ainda enfrentam dificuldades para embarque, reflexo da paralisação. Ainda em São Paulo, a Secretaria de Estado da Educação de São Paulo lançou nesse mês o Guia Ensino Híbrido. O material é destinado aos professores para fortalecer a interação deles com os estudantes que se revezam entre as aulas presenciais e remotas. O material foi desenvolvido com o apoio técnico da Associação Parceiros da Educação. O Guia Ensino Híbrido apresenta 4 passos com estratégias para os professores, mas também para que diretores e coordenadores possam auxiliar no planejamento de aulas, usando o centro de mídias e o material disponível. Depois do intervalo, tem Pensando Bem com Paulo Furiati. Central Paranaense de Notícias. Precisão na informação. Esta é a Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos. Carnes especiais, cortes nobres, assados com requinte e muita qualidade. Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos. Qualidade não custa caro. Qualidade com preço justo. Carnes frescas e assadas é na Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos, a tradicionalíssima de Matinhos. Todos os anos, Itaipu entrega milhões de megawatts-hora e transforma a vida das pessoas. É a energia que está no sorriso da Aninha, na brincadeira do Caio, no trabalho do Paulo, na vida da Maria. E com toda essa energia, Itaipu entrega obras que beneficiam a nossa gente. Porque mais do que gerar energia, somos uma usina de entregas. Itaipu, o amanhã já começou. Central Paranaense de Notícias. Precisão na informação. Pensando bem sobre o assunto da semana, que foi uma decisão do ministro Marco Aurélio, do STF, em que ele determinou que o governo federal realize o censo demográfico em 2021. O que é o censo? O censo é um levantamento feito, casa a casa, de dados, de informações. Isso é feito no mundo inteiro. E no Brasil, de 10 em 10 anos, o censo é feito em 58 milhões de residências, atendendo praticamente toda a população. Mas para que se faz um censo? O poder da informação, quem tem a informação tem um poder para planejar, e isso é um instrumento de planejamento tanto do governo federal, como do governo estadual e como do governo municipal. Se sabe quantas pessoas moram, onde moram, se na cidade, se no interior, quantas mulheres, quantos homens, qual é a renda, quantos empregados, quantos desempregados, enfim, uma gama de informações extraordinariamente importantes. E quando o governo abdica disso, abre mão disso, nós ficamos com um problema muito grande de planejamento. E tem um outro detalhe, apenas um detalhe para você entender. Os municípios brasileiros têm um fundo de participação dos municípios. E entre os índices que compõem esse fundo está a quantidade de pessoas que moram no município.
Então, quanto mais demora para fazer um censo, aquele município que teve aumento de população perde arrecadação. E o governo federal simplesmente, como tantas outras mazelas, esqueceu, deixou de lado e não iria fazer o censo. Aí o tribunal entra em ação, cumpre a Constituição e eles ficam reclamando de ingerência do Poder Judiciário no Executivo. E assim será enquanto esse governo deixar de lado as suas obrigações básicas. A crise hídrica voltou a agravar no Paraná, o que reforça os pedidos para o uso racional da água. Curitiba e outras cidades tiveram o abril mais seco desde o início da série histórica, aonde em 1998 era pesquisada. Dos 13 municípios analisados pelo Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná, através do CIMEPAR, o pedido da agência estadual é de que todos nós precisamos usar a água com mais cuidado. A água é um bem finito, por isso precisamos valorizá-la. Para se ter ideia, apenas em Guaratuba, no litoral do Paraná, a chuva foi superior à média do estado. Valdir Rossoni, até aqui, um tucano paranaense, assumiu uma vaga deixada pela morte do deputado Scavinato, do PP, no mês passado. Ele procurou os jornalistas paranaenses para dizer que estudou o quadro político e suas convicções e tomou a seguinte decisão: sai do PSDB, que está fora do poder em todas as instâncias, para pedir alojamento na caserna de Bolsonaro. Quer ser soldado na base do presidente. Então, a troca de partido deve ser definida. Sua decisão não surpreendeu ninguém. Em sua carreira política, Rossoni demonstrou sempre que tem ideias e projetos que Bolsonaro defende. As afinidades são grandes. O estilo tem alguma semelhança. Enfim, um bolsonarista a mais no nosso Paraná. Criado há 16 anos e contando hoje com 7 imobiliárias de Curitiba, o projeto Rede Solidária ajuda 4 instituições da capital e precisa da sua ajuda. Doações são fundamentais. Estes objetivos estão sendo usados para formar um bazar solidário, que é fundamental para a arrecadação de fundos e, assim, manter o projeto dos beneficiados. Por conta da pandemia, houve uma queda na arrecadação desses utensílios. Então, os organizadores estão pedindo para colaborar. Tem assistências especiais e você pode participar através do Zap 41 99266 5887. Detalhe: o Bazar Beneficente cobre as suas ações positivas, ocorrendo sempre nas segundas e nas quartas-feiras, das 9 às 16 horas. Também existe um bazar especial no último sábado de cada mês, das 9 às 13 horas. O endereço é a Avenida Nossa Senhora da Paz, 1041, no bairro Boqueirão. O governador Carlos Massa Ratinho Júnior entregou o primeiro trecho da pavimentação da rodovia Vereador Miguel Ribeiro Pissetti, a PR-364, estrada que liga os municípios de Irati e São Mateus do Sul. Isso no centro-sul do nosso estado. A obra, iniciada em março de 19, está 35% concluída. São cerca de 20 quilômetros em um trecho que sai de Irati e vai até o trevo conhecido como Marmeleiro, de onde parte a PR-990, estrada que liga a rodovia ao município de Rebouças. O Instituto Águas e Terras, órgão vinculado à Secretaria do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo, foi a vencedora da 27ª edição do Prêmio Expressão de Ecologia na Tecnologia Recuperação de Áreas Degradadas. O projeto constitui a premiação
e foi neutralizada através do Paraná em 15 anos. Desde que o projeto foi criado, cerca de 950 mil mudas nativas foram plantadas em nosso estado, com a estimativa de ter compensado 60 mil toneladas de gás carbônico. O prêmio é entregue todo ano desde 1993 e é uma conquista dos paranaenses. O governo do Paraná vai pagar diária por atividade extraordinária para as suas forças policiais. O valor está sendo calculado e o decreto com os valores e também as definições dos profissionais que poderão se enquadrar nesta proposta deve ser assinado ainda esta semana pelo governador Carlos Massa Ratinho Júnior. O benefício se estende a policiais militares, policiais civis, bombeiros e integrantes da Polícia Científica. A adesão será voluntária pela lei e deverá ser observado o intervalo mínimo de descanso de 11 dias antes e depois da realização das atividades extraordinárias voluntárias. Essa notícia é de grande importância. Se você usa os serviços do Banco Fomento Paraná, anote aí. Existe uma grande alternativa determinada pelo governador Carlos Massa Ratinho Júnior. Isso, a partir de agora, você pode renegociar os seus empréstimos e também financiamentos junto à instituição. Para efetivar esse sistema, vamos ouvir o que nos fala o presidente da Fomento Paraná, Heraldo Alves das Neves. O nosso cliente, o nosso mutuário, pode procurar um agente de crédito mais próximo do seu negócio ou da sua residência. Basta esse nosso cliente acessar a nossa página, lá embaixo no rodapé, no mapa do Paraná, ele pode verificar aonde tem um agente de crédito à sua disposição e acessar esse agente de crédito e pedir para que esse agente registre seu pedido de renegociação. Ele pode acessar também via e-mail corporativo aqui da instituição, ou pela central de atendimento, ou diretamente por telefone da unidade responsável pela recuperação de crédito aqui na Fomento Paraná. E ele pode pedir de renegociação, ampliação dos prazos de carência e também ampliação dos prazos de amortização segundo a sua linha e segundo a fonte de recurso dessa linha de crédito. Se é, por exemplo, recursos do Paraná Recupera, essa linha com recursos próprios do Fundo de Desenvolvimento Econômico, ele pode ter até 6 parcelas suspensas de amortização, além de prazos de carência e também novos limites de prazo de amortização, que pode chegar em até 60 meses. Se é uma linha de microcrédito, recursos subsidiados aqui da Fomento Paraná e recursos captados do BNDES, ele pode ter uma carência adicional de 60 dias e pode também dilatar o prazo de amortização até 60 meses. São recursos Fungetur, linha Fomento Turismo, ele pode obter, segundo uma portaria que deve ser expedida agora pelo Ministério do Turismo, até 8 meses de carência, mas mantendo o mesmo prazo de amortização. Basicamente, são essas as condições que a gente vem oferecendo ao nosso cliente para que ele possa, em suspendendo seus pagamentos ou ampliando seus prazos de carência, melhor controlar as suas contas. Depois do intervalo, tem mais notícias. Central Paranaense de Notícias. Precisão na informação. Eu convido você a viver mais e também melhor no Hotel Fazenda Luar de Agosto. O lazer, aliado aos sabores da terra, se encontram com objetivos de bem hospedar. Aqui você vai ter emoções, você vai ter alegria e muito prazer. O Hotel Fazenda Luar de Agosto, natureza, bem-estar e muita alegria em Faxinal, no estado do Paraná. A Conselheiro Laurindo 491 está estrategicamente localizada a Soma Print.
especializada no comércio de equipamentos para foto e vídeo, destaque para iluminação profissional e amador, tanto para estúdio ou externa. São tripés, luminárias, luzes em LED, painéis, refletores, suportes e grande variedade com preços justos. A Somaprint tem consultores especializados oferecendo qualidade. Faça orçamento no 3223-4348. Completa linha em projetores e painéis de projeção. Somaprint, no centro da cidade. Lincoln Joias, uma história de 33 anos, contada pela fé, pela perseverança e principalmente pelo respeito e lealdade a seus clientes. Lincoln Joias é uma indústria que produz os presentes eternos. Por estas transformações, que Lincoln Joias lhe convida a brilhar pelos caminhos da transformação do metal e da pedra. Central Paranaense de Notícias. Precisão na informação. Muito bem, John Schemberg, estamos de volta com o Caderno Internacional. Um novo passo para o retorno à normalidade no estado de Nova York. O governador Andrew Cuomo anunciou a reabertura do metrô 24 horas por dia a partir de 17 de maio. Além disso, a suspensão das restrições de capacidade por conta da pandemia de Covid-19, impostas a lojas e espaços culturais. Todas as setas apontam na direção certa, disse o governador, citando o progresso feito com a vacinação e o declínio nas taxas de infecção e hospitalizações por Covid em todo o estado para o mais baixo nível desde novembro do ano passado. A Dinamarca anunciou sua renúncia ao uso da vacina anti-Covid da Johnson & Johnson por seus possíveis efeitos colaterais graves, depois de já ter retirado a vacina de Oxford em abril de sua campanha de imunização. Os benefícios de usar a vacina contra a Covid-19 da Johnson & Johnson não compensam o risco de provocar um eventual efeito indesejável, disse a Autoridade Nacional de Saúde dinamarquesa, em referência a um tipo de trombose muito pouco comum. E apesar da aprovação do regulador europeu e da Organização Mundial da Saúde, a OMS, para o seu uso. Os cafés e restaurantes de toda a Grécia retomaram suas atividades nas áreas abertas após 6 meses de fechamento. No bairro luxuoso de Kolonak, na capital Atenas, as áreas abertas de vários estabelecimentos estavam com muitos clientes depois da celebração da Páscoa ortodoxa. Ficamos muito felizes de ver o avanço do nosso país com relação à Covid e devagar vamos conseguir obter os próximos passos da liberação e a total liberdade do nosso povo. Os Estados Unidos vão começar a reunir essa semana algumas famílias de imigrantes separadas durante o governo do ex-presidente republicano Donald Trump, anunciou o secretário do Departamento de Segurança Interna, o DHS, o senhor Alejandro Mayorkas. Mayorkas informou que 4 mães que fugiram de situações extremamente perigosas em seus países de origem serão reunidas com seus filhos, depois de serem separados na fronteira entre os Estados Unidos e o México. Milhares de pessoas se manifestam pelo 4º dia consecutivo na Colômbia para exigir a suspensão de uma reforma tributária que afirmam pune a classe média em meio à pandemia. Enquanto as denúncias de abuso da força pública durante os protestos se multiplicam, o anúncio, na véspera, de que o presidente Ivan Duque reformulará o projeto, retirando as propostas mais polêmicas, como o aumento do IVA sobre bens e serviços, não acalmou os manifestantes convocados pelo Comitê Nacional de Desemprego. A Nigéria decidiu proibir a entrada de viajantes procedentes da Índia, Brasil e Turquia, em meio à preocupação com a disseminação do novo coronavírus nesses países, segundo o Comitê Presidencial de Acompanhamento da Pandemia. Portadores de passaportes não nigerianos e não residentes na Nigéria que tenham visitado o Brasil, a Índia ou a Turquia nos 14 dias anteriores à viagem para a Nigéria terão sua entrada negada no país, afirmou Boss Mustafa, presidente do comitê, em comunicado. A proibição entrou em vigor na noite de ontem. Depois do intervalo, tem o futebol. Central Paranaense de Notícias. Precisão na informação.
O vírus está mais rápido e transmissível, e só temos duas maneiras de vencer a pandemia. Uma é cuidar de você e de quem você ama. A outra é a vacina. Agora no Paraná é vacina de domingo a domingo, para que ela chegue para cada vez mais paranaenses e para que a sua vez chegue o quanto antes. O Paraná tem pressa, a economia, a educação, a saúde tem pressa. Vamos vencer juntos a pandemia, para que a gente possa estar juntos novamente. Vacina Paraná, de domingo a domingo. Paraná, Governo do Estado. Este é o restaurante Mar e Terra, onde os prazeres da carne se encontram com os sabores do mar. Um desfile gastronômico para quem gosta de comer. Restaurante Mar e Terra, rodízio de carnes com frutos do mar, uma tradição com muita qualidade. Restaurante Mar e Terra, Monteiro Torinho, 141. Central Paranaense de Notícias. Precisão na informação. Agora, o futebol com Birubiru e Zé Domingos. Bom dia Zé Domingos. Bom dia, Biro, bom dia a todos. Bom dia a você, telespectador, que nos dá o carinho da audiência. O Curitiba perdeu por Cascavel, que é um bom time de bola. O Tcheco, que saiu do Curitiba aqui como treinador, auxiliar e treinador, deu um nó tático no Morínigo, Zé. O Cascavel FC, o FC Cascavel, faz a melhor campanha disparado do campeonato. Na somatória geral de pontos, 18, invicto. Perdeu alguns pontos em função de decisão judicial, está com 12 pontos. Mesmo perdendo 6 pontos, ainda está entre os primeiros colocados, o que demonstra a aptidão do grupo montado pelo técnico tcheco. E mostra que o tcheco realmente aproveitou os momentos em que ele trabalhou com grandes treinadores aqui no Brasil e fora do país. E ele levou esta sua experiência para as suas atividades como auxiliar técnico, como técnico, e agora ele está conseguindo alcançar os seus objetivos através do FC Cascavel. É um bom time, é um sério candidato às primeiras posições e ao título do Campeonato Paranaense. Quanto ao Coritiba, vocês estão lembrados que disse aqui que o Coritiba até agora, mesmo se classificando na Copa do Brasil, mesmo conseguindo resultados positivos do Campeonato Paranaense, não teve uma atuação totalmente convincente. Os 5-0 contra o Paraná, ilusório, porque o Paraná, em vários momentos da partida, foi bem melhor do que o Coritiba. O Coritiba encontrou a facilidade em fazer gols diante as seguidas falhas do goleiro Renan e outros erros do Paraná. Mas o Coritiba não foi um time que jogasse bem, totalmente bem contra o Paraná. Não fez nenhuma partida. Eu dizia antes do jogo frente ao Futebol Clube Cascavel que o Coritiba precisava melhorar e melhorar bem para conseguir a vitória, que seria um jogo extremamente difícil. E não foi difícil. Não foi difícil para o Cascavel. O Cascavel deitou, rolou, dançou do samba ao maracatu, fez uma festa diante do Coritiba. O Coritiba está dependente de valores individuais, de Rafinha, de Léo Gamalho, do goleiro Wilson. No mais, ainda não tem um esquema de jogo definido, não tem uma aptidão, uma qualidade técnica melhor. O Coritiba tem que melhorar e melhorar muito. A derrota por 3-2 foi até um prêmio para o Coritiba. Foi um resultado ameno. E disse bem o Jackson Queiroz em seus comentários através da Rádio Cidade, que o jogo era para ter sido uma goleada em favor do time do interior. Felizmente ficou no 3-2, dá para o Coritiba se recuperar e tem a oportunidade grande de se recuperar justamente no maior clássico do nosso futebol da atualidade, o Atletiba. Beleza, um abraço, bom dia Zé Domingos. Bom dia, até a próxima. E à noite a gente já começa a falar do clássico de amanhã, 17h40 na Arena da Baixada.
Encerramos aqui mais um jornal da Central TV Brasil e da Top TV. Central Paranaense de Notícias. Precisão na informação.